Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nessa primeira Masterclass que eu resolvi fazer para falar de inteligência artificial, a gente vai começar pelos princípios fundamentais da inteligência artificial. Antes de a gente falar de qualquer coisa relacionada com IA, seja ela da IA clássica até a moderna, como a gente conhece hoje, vocês precisam entender alguns conceitos fundamentais para que o restante do entendimento de como a inteligência artificial funciona e trabalha possa chegar até vocês de uma maneira mais palatável. Antes mesmo da gente falar de LLM, de Gen AI e todo o repertório que a inteligência artificial hoje nos oferece, vocês precisam entender os fundamentos dessa ciência que é absolutamente fascinante e complexa. Hoje a gente vai falar dos 8 princípios fundamentais da inteligência artificial. Por que 8 princípios fundamentais? Como toda ciência, os fundamentos que regem a mesma precisam estar bem solidificados. E no caso da inteligência artificial, nós temos 8 premissas importantes que todo mundo que quer mexer com inteligência artificial de alguma maneira precisa conhecer para entender esse universo que compõe essa ciência incrível, né? Bom, vamos falar primeiro do primeiro princípio fundamental da inteligência artificial, que é a representação do conhecimento. O que é a representação do conhecimento? A representação do conhecimento, ela se traduz em uma série de modelos matemáticos que vão representar, que vão reproduzir o comportamento de sistemas no mundo real. O conceito de representação de conhecimento, ele nasceu com um cara chamado Isaac Newton, que acho que todos vocês conhecem. O Newton, para poder explicar os fenômenos que ele imaginava serem reais na cabeça dele, ele precisou criar uma subciência, ou uma parte da grande área chamada ciência exata, denominado cálculo integral e diferencial. O que significa, ou melhor, o que conecta o cálculo diferencial e integral de Newton à representação de conhecimento dentro do escopo da inteligência artificial? Ora, para que a gente possa simular, representar, reproduzir o comportamento de sistemas físicos do mundo real dentro de um contexto analítico, nós precisamos de modelos matemáticos que representem esses sistemas de forma fiel. Então, pergunta, né? Coronel, se eu não tiver uma boa representação do conhecimento que eu quero transferir para a máquina, eu não consigo fazer inteligência artificial? Bom, essa pergunta é uma pergunta capciosa à medida em que a gente avança dentro da IA moderna, onde existe o treinamento, né, o aprendizado por treinamento a partir de dados. Mas lembre-se, a gente está falando de princípios fundamentais. Então, o primeiro princípio fundamental é transferir conhecimento para a máquina, ou para o cérebro artificial, através de equações matemáticas que representem o conhecimento no mundo físico. O segundo ponto mais importante, ou o segundo princípio fundamental da inteligência artificial, é o que a gente chama de raciocínio e inferência. O que vem a ser o raciocínio e a inferência? O raciocínio e a inferência é a maneira como nós transferimos para a máquina a capacidade dela inferir, pressupor
conhecimento do mundo real dentro de um contexto computacional. A inferência, ela está muito relacionada ao conceito probabilístico. Por quê? Quando você infere alguma coisa ou você pressupõe alguma coisa, você não tem 100% de certeza de que aquela sua presunção do conhecimento, a sua representação, a tua interpretação daquele conhecimento, ela é 100% acurada. E aí que entram os conceitos matemático-estatísticos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o processo de inferência na jornada de transferência de conhecimento para a máquina, mas é importante que vocês saibam que, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também tem que considerar o quanto que nós somos capazes de transferir conhecimento para a máquina através de inferências, através de modelos. Bom, o terceiro princípio fundamental da inteligência artificial vem a ser o que a gente chama de aprendizado de dados, que é o princípio fundamental do que a gente chama de machine learning, não é? E eu queria fazer um grande disclaimer aqui para vocês, de que a assunção ou a afirmação de que para você fazer inteligência artificial, você precisa necessariamente de dados. Essa informação, ela não é verdadeira e a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desta Masterclass. Mas vamos lá, continuando aqui nos princípios fundamentais. O quarto princípio fundamental é o que a gente chama de capacidade de generalização do teu modelo matemático, né? Ou seja, saber se a aplicação, né, o aprendizado que a tua máquina ela se submeteu, ela está preparada para generalizar situações mais diversas. E isso, na verdade, é a base do que os cientistas estão tentando fazer hoje com a Gen AI, ou a IA generativa. E é por isso que é muito difícil se fazer IA generativa. E é muito provável que a gente ainda vai levar um bom par de anos para chegar num ponto onde a gente chega na supremacia da inteligência artificial, tá? É como você buscar um ponto no infinito, e quanto mais você chega perto, mais longe você fica dele. Porque generalizar conhecimento é algo extremamente complexo e muito difícil de se fazer. O quinto elemento importante, o quinto princípio fundamental da inteligência artificial, é o que a gente chama de tomada de decisão. A sua inteligência artificial ela tem que ser capaz de tomar decisões de modo autônomo, que é o gancho para o próximo item da nossa lista, que é quando a sua inteligência artificial ela precisa ser capaz de tomar decisões baseadas, seja em dado, seja na transferência de conhecimento através de modelos matemáticos. Portanto, quanto mais acurados são os seus dados, ou quanto mais acurado é o seu modelo matemático, mais acurada é a tomada de decisão de uma inteligência artificial. O sexto item é chamado de autonomia. E é aí que entra uma discussão filosófica extremamente e absolutamente rica, porque a pergunta sempre vem: quão autônomos podem ser os sistemas baseados em inteligência artificial para tomar decisões por nós? Esse é um paradigma que remete a conceitos filosóficos, humanísticos, e que também não é de fácil destrinchar, né? É um ponto importante dentro do escopo da inteligência artificial, mas que também remete a algumas discussões difíceis quando a gente está falando principalmente da substituição do ser humano pela máquina. Também envolve questões de segurança, privacidade de dados e outros assuntos de ordem filosófica que são complexos por sua natureza. Outro conceito importante demais dentro da sua disciplina inteligência artificial é o conceito de interação com o ambiente. A interação com o ambiente também é um conceito extremamente amplo, que
surge quando a gente também fala de robótica. Dentro da robótica, esse item 7 ele é chamado de percepção e awareness. Quanto que o seu robô ele é capaz de perceber o ambiente ao redor dele e de entender os estímulos externos como sinais a serem processados para que ele possa tomar decisões, para que ele possa raciocinar e ele cumprir com as tarefas as quais foram atribuídas a ele. E o último conceito, que talvez seja o conceito mais bem definido e ao mesmo tempo um conceito que também é muito relativo, que é o conceito de robustez. Então fica a dica, se alguém um dia te perguntar quão robusto é o seu sistema inteligente, quão robusta é a inteligência artificial que você desenvolveu para determinada tarefa, você sempre tem que devolver essa pergunta para o interlocutor com a seguinte pergunta: robusto a quê? Existem essencialmente, em robótica, dois tipos de robustez. O conceito de robustez local e o conceito de robustez global. Quando a gente pergunta, o meu sistema ele é robusto a quê? Quando a gente fala de estabilidade local, nós estamos falando de sistemas inteligentes que têm conhecimento limitado dentro de um escopo. E aí que entram os sistemas especialistas. Uma inteligência artificial ou um agente de inteligência artificial capaz de determinada tarefa, um outro agente de inteligência artificial que é capaz de fazer outra tarefa. E aí um exemplo, um agente de IA que é especialista em documentação jurídica, ele não pode ser especialista também na área médica. São ciências, disciplinas diferentes. Então você pode dizer com toda certeza de que o seu sistema de inteligência artificial jurídico ele é robusto dentro do escopo jurídico. Você pode dizer que o seu sistema de inteligência artificial para a área médica, ele é robusto localmente para a área médica. E aí você pode também quebrar esses sistemas especialistas para que eles sejam robustos localmente dentro dessas duas disciplinas. Eu posso ter um sistema localmente robusto para análise tributária e eu posso ter um outro agente de IA robusto dentro da área penal. Então percebam que dentro da robustez local, você tem dois sistemas especialistas, dois agentes de IA que são especialistas e robustos localmente dentro das suas áreas. A mesma coisa dentro da área médica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da Masterclass. Eu vou fazer uma sequência de vídeos durante as próximas semanas, onde eu vou avançar em outros conceitos fundamentais, mas entender os 8 princípios fundamentais da inteligência artificial é uma disciplina à parte que merece uma Masterclass separada para que vocês entendam um pouco desse universo maravilhoso que é o universo da inteligência artificial. Me despeço de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.